Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. O setor automotivo tem uma grande importância para o país e para a sociedade. A Anfavea, associação que representa os fabricantes de veículos, informou em seu anuário 2022, com dados gerais sobre o comportamento da indústria automobilística brasileira, que o segmento reúne 27 fabricantes de autoveículos e máquinas agrícolas e rodoviárias e inclui 486 empresas associadas ao Sindipeças. Há ainda 4.897 concessionárias de veículos filiadas à FenaBrave. O setor reúne 57 unidades industriais em 9 estados brasileiros e 39 municípios, que conferem uma capacidade instalada para a produção de 4,5 milhões de autoveículos. O faturamento acumulado em 2020 foi de 39,6 bilhões de dólares. E o comércio exterior em 2021, incluindo autopeças, apresentou exportação de 15,4 bilhões de dólares e importação de 24 bilhões. Dados de 2020 indicam um nível de emprego direto e indireto de 1,2 milhão de pessoas. No ranking mundial de autoveículos, o Brasil ocupa a 9ª posição como produtor e 7ª como mercado interno. Ocorre que, apesar desses números, o setor tem enfrentado uma crise e, ao que tudo indica, 2023 e talvez também 2024 serão o 3º e 4º anos seguidos de baixo crescimento da indústria de veículos no Brasil. O fato é que essa crise pode trazer diminuição da produção, fechamento de fábricas, como ocorreu com a Ford em 2021, e desemprego. Para falar sobre o mercado de automóveis, sua evolução e impacto em diversos setores da economia do país, recebemos em nossos estúdios a jornalista Ana Célia Aragão, secretária da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, ABIAUTO, e Valmir Falcão, advogado e economista. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos em nossos estúdios a jornalista Ana Célia Aragão, secretária da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, ABIAUTO, e também o Dr. Valmir Falcão, advogado e economista. E eu queria já dar as boas-vindas, aos nossos convidados e iniciar perguntando sobre a importância e dimensão do setor automotivo atualmente no cenário mundial e nacional, enquanto impulsionadores do comércio, do crescimento econômico, da geração de emprego e entre outros impactos, porque a indústria automotiva realmente ela tem uma grande relevância, como eu falei na abertura, para o país, para a sociedade. Então, que dimensão é essa do setor automotivo na realidade? Sejam bem-vindos. Obrigada. Sem dúvida, uma dimensão muito grande, tanto como você já falou, para a questão da economia em si, do mercado brasileiro, toda essa questão de oferta de uma mão de obra especializada, com geração de emprego e renda, é uma dimensão que realmente não dá para a gente calcular qual o tamanho dela, porque quanto mais oferta de emprego, mais a economia do país, e aqui o Dr. Valmir pode concordar comigo, quanto mais oferta de emprego, mais a economia cresce em nosso país. A gente está vendo, como você falou no início do programa, uma crise no mercado financeiro, na economia brasileira, mas uma crise que a gente vê já os sinais melhorando, sinal positivo, A gente teve aí a pandemia de 2020 e a indústria automotiva, digamos que automobilística em todo o país, ela enfrentou uma grande dificuldade, seja no mercado de autopeças ou na indústria mesmo, nas linhas de montagem dos veículos, A gente teve uma redução muito grande, com férias coletivas, redução no número de empregos e até mesmo no ano de 2020, quando a pandemia já estava diminuindo mais o seu ritmo, a gente teve aí algumas fábricas fechadas, como por exemplo a Ford, Sim, doutor Valmir, qual é na sua visão, inclusive de advogado e economista, qual é essa dimensão desse mercado automotivo? O mercado automobilístico no Brasil é um dos maiores do segmento, digamos assim, da economia brasileira, o que mais gera empregos e o que mais arrecada. Na realidade, esse mercado automobilístico vinha num ritmo crescente, até por conta digamos assim, das exportações de produtos, veículos fabricados aqui, no Brasil. Ocorre que com a pandemia houve um decréscimo da produção, fechamento de fábricas e uma dificuldade no suprimento de determinadas autopeças,
porque fez com que o mercado tivesse uma recaída e o preço, por exemplo, de produtos, de veículos usados, tivesse um aumento em torno de 25% a 30%, por conta justamente da não oferta dos veículos novos. Então, o mercado automobilístico é um mercado que tem um aquecimento muito grande na nossa economia e, aos poucos, vem reagindo. No meio de tudo isso, surgiu aí a reforma tributária. A reforma tributária veio mexer significativamente no mercado automobilístico no que tange a tributação. Até porque nós temos o IPI, que é um imposto indireto, que incide diretamente sobre a venda do veículo. Nós temos o ICMS, além da PIS e COFINS. Ou seja, é uma tributação que vai mexer com o mercado automobilístico e a gente não sabe se essa carga tributária em cima do automóvel, ela vai diminuir ou crescer. Isso vai depender mais ou menos do exercício de 2025, que aí, através de uma lei complementar, que você vai ter uma ideia se o automóvel brasileiro ele vai diminuir a sua carga tributária ou não. Eu quero depois retomar essa questão tributária, até porque há uma mudança, né, isso, na forma da cobrança desses tributos, mas quero voltar ainda ao início, né, porque o mercado, como a gente já viu, ele tem uma dimensão da indústria, né? A indústria não é um mercado, não um comércio em si, mas já é toda uma indústria. Ela tem uma dimensão global e é afetado, que vocês já colocaram aqui, por questões como alta taxa de juros, juros externos, guerras, a pandemia da Covid-19, tudo isso acaba influenciando desde a produção até a venda, não é isso? Então, como esses fenômenos afetam o mercado do ponto de vista econômico, mas também a própria sociedade que passa a repensar a sua relação com o consumo. Como é que foi o comportamento, ou como está sendo o comportamento, Célia, do consumidor em face de todos esses problemas que têm acontecido? Campelo, se a gente analisar o ano de 2020, quando começou a pandemia, e os 2 anos seguintes, que o ano de 2021 e 2022, a indústria automotiva ela teve realmente uma queda muito grande nas vendas. As pessoas passaram a valorizar mais o carro usado, né? E por conta disso o valor aumentou do carro usado, porque as pessoas ficavam mais em casa, então não utilizavam tanto o veículo. Por conta disso, as vendas, né, dos carros novos caiu muito, as vendas caíram bastante mesmo. Então, eles tiveram assim, um número de carros no estoque bem elevado. E aí as montadoras resolveram dar férias coletivas para os seus trabalhadores e aonde veio a questão do fechamento de algumas fábricas. A Ford, por exemplo, ela fechou 5 fábricas. A Ford Camaçari no Nordeste eram milhares de empregos que as pessoas perderam, como também em São Paulo fechou 2 e em outros estados também. No próprio Ceará, onde ela montava, tinha toda a sua linha de montagem do Jeep. E a gente vê que a retomada desse mercado, ela está sendo de forma, digamos, lenta, mas ela já teve a retomada. A gente teve em 2022 aí uma redução no número de carros em torno de 32%, né, na linha de montagem que eles fabricavam anualmente. Já a gente, esse incentivo que o governo está dando, por exemplo, os estados que comercializam carros elétricos, eles podem dar exceção do IPVA. O estado do Piauí é um dos estados que ainda não deu a exceção do IPVA para os consumidores que apostam nos carros elétricos. Mas a gente tem 9 estados, mais do Distrito Federal, que já dispõem dessa isenção para os consumidores investirem nos carros elétricos. E a gente vê essa recuperação de junho para cá. De junho até outubro, agora passado, a gente veio uma recuperação de 24,3% no mercado, né? Então, as pessoas tiveram mais incentivo para trocar de carro. Porque a gente vê assim, o brasileiro ele tem esse costume de trocar de carro a cada 3 a 5 anos. Claro que tem aqueles que trocam anualmente, né? Mas de praxe mesmo é de 3... em média, né? De 3 a 5 anos você está trocando de carro, que a vida útil do carro é 5 anos. Até os elétricos também, os especialistas falam, são 5 anos para a bateria ficar belezinha, então aí já tem a vida útil, mas pode ainda prolongar esse período de tempo, né? Então a gente vê essa retomada, a recuperação do mercado. A gente vê que as montadoras agora elas estão aos poucos acreditando mais, mas a gente teve já esse ano aí a Ford, a própria Ford, né, que fechou, mas ainda tem a sua central de atendimento lá em São Paulo. A GM também, a Volks, a Stellantis, que reúne todas as marcas, que é a marcas Jeep, Peugeot, Citroën, né? Elas
decidiram dar férias coletivas. Por quê? Porque elas estavam produzindo demais e as vendas estavam bem pequenas, né? Então, essa retomada agora, nesse mês de junho, de julho até outubro, foi muito bom para o mercado. E a expectativa é que feche o ano com a recuperação maior do que o ano de 2022. Eu tinha feito uma pesquisa e visto que o Brasil, a capacidade de produção do Brasil de 4,5 milhões de veículos por ano, mas só tinha uma demanda de 2,5 milhões de veículos. Então, estavam aí 2 milhões de veículos, quase 50% sobrando no mercado. E aí esses incentivos, como você colocou, são importantes. E falando sobre esses incentivos, doutor Valmir, no início de junho passado, o governo federal lançou a MP 1175 e concedeu descontos para a compra de carros, ônibus e caminhões novos. Quais foram, não sei se ainda há uma mensuração sobre isso, os impactos de medidas como essa na economia do país e como isso afeta a indústria automobilística e até mesmo a preservação e a geração de emprego pelas concessionárias? Na realidade, do ponto de vista do consumidor, né, o mercado automobilístico, ou seja, o automóvel brasileiro, ele tem uma carga tributária muito alta. Aliado à questão da taxa de juros. Nossa taxa de juros é muito alta no que se tange a questão do financiamento do automóvel. Além disso, o IPVA, com a sua tributação, também é muito alto. Aliado a isso, nós temos também o alto preço dos combustíveis. Então, tudo isso dificulta, do ponto de vista do consumidor, a aquisição do automóvel. Então, o que se deve pensar, do ponto de vista, já que o IPI ele tem uma função essencial, né, dada a sua essencialidade e ação não cumulatividade, ele tem um essencial onde o governo pode fazer a redução do IPI de forma temporária no sentido de incentivar, digamos assim, a aquisição de mais veículos além da demanda normal. Então, o IPI ele tem essa função de normatizar, no caso do mercado. E o que o governo precisa baixar, na realidade, é uma taxa diferenciada para a aquisição de automóveis, que isso sim facilita sobremaneira a aquisição do automóvel. Porque você adquirindo automóvel, você melhora a arrecadação, melhorando a arrecadação, você tem condições de dar um automóvel menos poluente do ponto de vista da sustentabilidade, e aí sim você tem uma condição de regular o mercado automobilístico no Brasil. Queria, Ana Célia, questionar o seguinte: como você avalia essa intervenção do Estado no mercado, né? Quando concede, porque você falou que o Estado pode retirar o IPVA, sim. O doutor Valmir está trazendo aqui outros incentivos na redução do IPI, nas taxas, não é isso? Como você avalia essa intervenção no mercado e a resposta dos consumidores durante, não é isso? E após esses descontos? É possível avaliar um aumento das vendas com os descontos e, por sua vez, um recuo após sem esse desconto, por exemplo? Olha, até interessante você fazer essa pergunta. Eu recebo muitas indagações de consumidores, né, principalmente as mulheres, quando vão comprar um carro, elas me procuram para saber minha opinião, né? E elas falam assim: é verdade que tem o desconto? Ou o desconto só é maquiagem para a gente chegar e comprar? Tem o desconto, é verdade que tem o desconto sim, né? Mas você tem que colocar na ponta do lápis, e ele sabe melhor, que a questão dos juros, ela acaba fazendo com que você perca aquele desconto. Ela perca aquele desconto e o valor aumenta. Então, assim, quando o governo dá esse incentivo para você ir até a concessionária, adquirir o seu carro novo, claro que ele é um incentivo para que você vá até a concessionária. E cabe aos concessionários fazer com que o consumidor possa sair de lá agradado, né? De uma certa forma, conseguir conquistar ele para a venda. Então, eu aposto nessa questão do incentivo do governo, né? Quando você reduz as taxas ou você tira um determinado tributo que vai ser cobrado, no caso o IPVA é muito alto, o IPVA é cobrado pelo ano do veículo, pelo modelo do veículo, né? Pela motorização do veículo também. Então, assim, quando ele retira uma taxa, aquela cobrança, ele está dando incentivo. E, infelizmente, ainda não temos no estado do Piauí esse incentivo com relação aos carros elétricos, que é um dos objetivos dos carros elétricos hoje, e eu estava conversando com ele aqui anteriormente, é que a gente tem um projeto de lei na Câmara Federal para ser aprovado, para que o ano de 2034, 38 até 2040, né, a gente não tenha mais carros a combustão circulando. Vai ser bem difícil, mas não tenha tanto as motocicletas como os carros, os automóveis, né, digamos, de passeio. Pelo menos não tenha mais a fabricação. Pelo menos não tenha mais a fabricação. Por exemplo, a Renault ela já decidiu que em 2030 não vai mais fabricar. Até 2030 ela não vai estar mais fabricando, ela vai estar todos os carros dela serão carros elétricos, né?
E a aposta do presidente da Renault é que o preço seja reduzido. Aí falar assim, por que não compra, por que a gente não tem mais carros elétricos circulando na nossa cidade? Porque o preço ainda não é acessível. Infelizmente, o preço não é acessível. Não é todo mundo que tem 130 mil reais, 139, 200, 300 mil reais ou 340 para comprar um carro que seja um carro elétrico, né? Mas assim, eu acredito, Ana Célia, acredito que o mercado ele pode ferver ainda mais se tiver esse incentivo do governo, né? No programa de hoje, recebemos em nossos estúdios a jornalista Ana Célia Aragão, secretária da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, ABIAuto, e Valmir Falcão, advogado e economista. E retornando aqui a nossa conversa, ainda no campo dos tributos, o governo federal também anunciou uma nova reforma tributária. E no setor automotivo, ela muda essa reforma 5 tributos, unificando-os em uma cobrança federal e outra estadual e municipal. Na prática, isso significa que ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS são extintos para surgir o imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, e que muito tem se falado aí pela imprensa toda. O IVA federal substituirá IPI, PIS e COFINS, com o nome específico de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o IVA dos estados e municípios será o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, entrando no lugar do ICMS e ISS. Doutor Valmir, são tantos números, tantos impostos, tantas siglas. Como essa reforma afeta o mercado automotivo e qual o impacto para empresários e para os consumidores? Na realidade, a reforma tributária ela tem um objetivo único, a simplificação dos impostos. É um cipoal de muito imposto no Brasil, que inclusive o contribuinte passa muito tempo, o empresário passa muito tempo preocupado na sua linha de tendão para pagar imposto. E essa reforma tributária ela vem mexer significativamente no mercado automobilístico. Até porque, com essa unificação de impostos, tem que haver uma lei complementar, porque a nossa alíquota de IPI ela vai de 5,8% a 13,5% e de ICMS 12%, além da tributação sobre o IPVA. Na questão do IPVA, a reforma tributária, Campelo, vai acabar com a guerra fiscal. Só para você imaginar, se você comprar uma caminhonete hoje no Distrito Federal, Tocantins e Goiás, o primeiro ano é isento de IPVA, diferentemente, por exemplo, dos estados do Nordeste. Isso faz com que muitos consumidores vão, nesses estados, buscar, digamos assim, ou seja, sair da tributação do IPVA, que é considerado... Preferem ir no mercado. Ir no mercado e comprar. No que tange a questão da tributação, o que vai acontecer? Com essa lei complementar, a guerra fiscal vai acabar, e aí sim, você vai dar melhor competitividade aos estados de buscar vender mais automóvel. No caso específico do Piauí, ou seja, o governo estadual tem que se preocupar com relação a uma tributação nos carros, digamos assim, os carros elétricos, né? Porque não há uma tributação nesse sentido, e também na aquisição e facilitação do próprio IPVA, porque as concessionárias têm uma certa dificuldade de desovar seus estoques por conta dessa autotributação. A gente já tem falado muito a respeito dos carros elétricos, né? É isso? E para além desses tributos, como é que os governos eles poderiam também, eles podem apoiar uma transição para da indústria automobilística mais sustentável, né? Isso, e eficiente em termos de recursos? Além disso, de que maneira as políticas públicas influenciam as estratégias de negócio das empresas do setor? Na realidade, o que o governo federal e os governos estaduais têm que facilitar como a reforma tributária vem, simplificar os tributos, simplificar a questão e tentar diminuir a nossa carga tributária, porque até então não se sabe se a carga tributária será diminuída com a reforma tributária, ou seja, ela vai ter uma diminuição do ponto de vista, por exemplo, de produtos da cesta básica, carros, por exemplo, já está, inclusive, que foi aprovado na Câmara, já há um indicativo de redução de tributos em cima de carros elétricos e híbridos, ou seja, para penalizar os carros que são poluentes, né? Então, o que o governo federal tem que buscar são alternativas para facilitar a vida do consumidor. E uma das alternativas seria fazer uma redução da taxa de juros específica para financiamento de automóveis.
Acho que as estratégias das empresas, você falou bem aí na questão da sustentabilidade, né? Hoje a gente vê que não só as grandes empresas, mas eu acho que o cenário é bem maior. As pessoas estão mais preocupadas com a questão do meio ambiente, da preservação ambiental. Sim. E os carros elétricos, eles vêm, de certa forma, claro que existem as críticas aí, que falam que os carros elétricos, eles não deixam de ser poluentes, né? Já tem algumas pessoas que estão estudando essa área, mas, assim, até então, o que a gente sabe é que eles realmente reduzem a emissão de poluentes, né? E acho que essa questão da conscientização que as empresas estão tendo, elas fazem com que as pessoas também absorvam essa conscientização, porque você vai trabalhar a questão da educação ambiental. Quando você trabalha a educação ambiental, você trabalha nos primeiros anos, né, da escola, os anos iniciais, digamos. E as crianças, elas são as nossas maiores multiplicadoras dessa comunicação que é a preservação ambiental, a educação ambiental. Então, assim, eu acredito que essa consciência, essa conscientização que é transportada para as crianças em sala de aula, elas chegam até os pais, chegam até as famílias, né? Chegam até as empresas também e faz com que as empresas, quando eu falo empresa, eu não falo só da direção da empresa, mas todos que participam da empresa, sua formação, tenham essa conscientização ambiental. E assim, os carros elétricos, eles vieram para ficar, é a aposta das montadoras, né? A gente tem aí 58 montadoras no polos industriais, digamos que é a montadora realmente, e a gente tem a atuação de 29 constantemente, diariamente, elas estão produzindo e todas elas estão apostando, não só carros de passeio, mas os carros também, os carros de luxo, as picapes, os ônibus, os caminhões, né, apostando nessa parte aí, na parte elétrica, seus carros elétricos. Eu acho que sim, Campelo, eu acho que o governo, juntamente com a sociedade, eles podem impulsionar para a gente ter um ambiente mais desenvolvido e um desenvolvimento mais sustentável. E dando continuidade aqui à nossa entrevista com a jornalista Ana Célia Aragão, secretária da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, ABIAuto, e o Dr. Valmir Falcão, advogado e economista. Bom, Ana Célia, você que é jornalista, especialista no setor e acompanha as mudanças ano a ano, como as tendências recentes de sustentabilidade e mobilidade influenciam o desenvolvimento e a produção de veículos no mercado automobilístico atual? Eu acho que é o assunto da vez, né, Valmir? Essa questão da sustentabilidade. Hoje, como a gente falou anteriormente, todas as empresas estão preocupadas com a sustentabilidade, com a questão ambiental, né? Isso. E essa questão da mobilidade urbana, ela abre aí um leque muito grande de discussões. Então, assim, quando fala cidade inteligente, eu tenho que pensar que eu vou estar morando numa cidade que ela é inteligente, você também, Valmir também, todos temos que pensar. O que é que faz a cidade inteligente? Eu tenho como trabalhar a sustentabilidade com menos emissões de gases poluentes? Então, isso aí é um leque que você tem que ser trabalhado. Teresina, proporcionalmente, vende mais carros do que Recife. A montadora Fiat, nós temos aqui a sua concessionária, que ela é líder de vendas na região Nordeste e se destaca nacionalmente. Teresina, proporcionalmente, é uma cidade que compra carro. E é carro novo, não é só a nossa frota de carros usados, ela é grande. A frota de carros antigos, aí bem abaixo de 1990, o ano de 2000, ela é grande também. Mas a proporcionalidade de carros novos no Brasil, e especificamente no estado do Piauí e Teresina, é muito grande. Aí você vai dizer assim, Ana, mas no interior você vê mais moto. Você vai ver mais moto, porque as pessoas no interior, elas querem ter uma rapidez, um fluxo rápido, e aí entra a questão da fiscalização do trânsito, onde não usa capacete, tem a questão da segurança, está o governo do estado aí desenvolvendo a campanha, né, de segurança no trânsito, mas assim, tudo isso faz parte de uma discussão que deve ser bem ampla das cidades inteligentes. E aí, doutor Valmir, essa questão também das cidades inteligentes, o fato de não ser e o trânsito que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes inibe até o consumidor de querer adquirir um veículo. Não é isso? Não há essa possibilidade. Exatamente. Também, e isso termina desaquecendo o mercado. É como a Ana Célia falou, né? Eu participei há 5 anos atrás de um workshop na Índia, né? Chamado os BRICS. E um dos temas chamado Smart Cities, ou seja, as cidades inteligentes. Nós precisamos nos preparar, né, para a questão da sua sustentabilidade. E o automóvel, o trânsito, ele vem justamente
entrar nesse contexto, inserir nesse contexto. Até porque, como ela falou, Teresina se destaca na venda de veículos, Teresina se destaca, por exemplo, na questão da aquisição do veículo do ponto de vista de liderança, de concessionária, mas do ponto de vista da parte do que tange a questão pública, na fluidez do trânsito, nós estamos muito atrasados em relação aos estados. No que se refere à questão do viadutos, no que se refere à questão ampliação de vias urbanas. Então, assim, o que é que nós precisamos ter para que o mercado automobilístico o mercado seja mais aquecido? Nós precisamos ter a participação pública, no caso, das chamadas da sua sustentabilidade e a questão, por exemplo, da fluidez do trânsito. E a gente tem visto o consumidor, ele sempre encontra alternativas, né? E nessa área comportamental a gente vê cada vez mais o compartilhamento de carros, serviços de mobilidade sob demanda, popularização dos veículos elétricos que nós já estamos falando aqui. E como isto está, Ana, na sua visão, moldando o futuro do mercado de automóveis e até mesmo influenciando modelos de negócios tradicionais? A gente trabalha sempre ligando agora, a gente está discutindo isso na nossa associação, a Bialto, a questão da educação ambiental com as atuais e futuras gerações. Por que a educação ambiental está tão presente hoje nas montadoras? Hoje as montadoras elas investem na educação ambiental porque elas acreditam que através da educação ambiental que você leva para as escolas, você vai alcançar a sustentabilidade e sim as cidades inteligentes, né? Então, assim, de certa forma, todas essas novidades que estão chegando ao mercado, elas acabam não só enchendo os olhos do consumidor, mas contribuindo para que você tenha um desenvolvimento sustentável, não a qualquer custo, mas de uma forma responsável. E aí eu pego aqui a fala do Valmir, quando ele fala na questão da gestão. Enquanto nós, né, cidadão, não tivermos a consciência de que a gente precisa de um veículo, mas nós temos o compromisso da responsabilidade com todo o ar que respiramos. Porque o ar que respiramos é que garante a nossa saúde. Então, tem que ter um compromisso não só dos gestores, mas de toda uma sociedade. E aí, deve haver um espaço onde todos possam se reunir e discutir como é que eu posso ter o meu dia de hoje e o amanhã melhor. Como é que eu posso trabalhar as atuais e as futuras gerações. Como é que vai ter essa participação no mercado? O que eu posso estar melhorando? As vendas, como é que eu posso estar gerando mais emprego e renda na minha cidade? Então, tudo isso faz parte de uma discussão que deve ser aberta e deve ser provocada pelos gestores, tanto estadual, municipal e federal, para que se abra essa discussão aí. Antes, ele estava aqui falando com a gente também, o Valmir, né, que é especializado em tributos, essa questão da carga tributária. Eu volto um pouquinho, se você me permite, Campelo. Pois não. Dessa carga tributária que existe nos estados, né? E aí, assim, sair daqui de Teresina para comprar um carro em Goiânia, muito legal. Eu vou ter uma redução aí de 25 a 30 mil reais, principalmente na picape, né? Mas por que eu tenho que sair do meu estado? Por que eu não deixo esse dinheiro dentro do meu estado? Por quê? Porque eu não tenho incentivo. Então, são estados fora que dão incentivo para o consumidor comprar um veículo, né? No caso das picapes, né? Então, é preciso que os governos, eles peguem, eu não digo nem copiar, mas ter uma visão mais ampla do que está sendo feito lá fora, para que possa ter uma amplitude muito legal para atender esses consumidores. É isso? Se outros estados estão estão tendo isso como alternativa, dando esses incentivos, é porque algum benefício eles recebem, não é? Tanto é que estão atraindo consumidores de outros estados. Certo. Talvez a necessidade do nosso estado averiguar qual o montante desses recursos que estão saindo do estado e indo para outros estados, porque esse recurso deixando de circular aqui é a economia como um todo que resta afetada. E fazendo um panorama geral de tudo que nós conversamos, eu queria perguntar aqui para vocês dois, quais são as projeções para o setor automotivo? Na realidade, eu vejo o setor automotivo, como aqui já falei, um setor muito importante para a economia, do que tange a geração de empregos, no que tange a questão da arrecadação de impostos e também no que tange a própria sustentabilidade do setor, né? Afinal, em que pese nós tivemos aí a robotização, mas a importância do setor automobilístico para uma economia de um Estado federal é muito importante.
Aqui o Piauí, por exemplo, tem, se você for analisar, entre os 50 maiores contribuintes do Estado, nós temos aí as principais concessionárias do Estado. Então, assim, é importante para a economia do Piauí. Bem assim, agora o governo estadual precisa buscar atrativos, isenções, para que o consumidor não busque outros mercados. Por exemplo, a isenção do IPVA, isso no primeiro ano, isso é fundamental. Como também, Campelo, comportamento. O IPVA é um imposto compartilhado com os municípios. Sim. E muitos municípios podem ter uma política de atração, principalmente para você, digamos assim, você licenciar o seu carro no município. Sim. Você poderia ter uma redução do IPTU, que é um imposto municipal, você poderia ter prêmios, que você tem municípios, por exemplo, que faz a atratividade de você licenciar o veículo na sua cidade e você ganha prêmios. Ou seja, há uma obrigatoriedade em lei municipal de você, por exemplo, ser servidor contratado do município, você licenciar o carro. E isso é importante porque você busca atrair e fixar o consumidor para aquele município e no que tange para o Estado. Então é fundamental que o Estado busque alternativas no sentido de melhorar o comportamento do consumidor com a redução da tributação e também dando a questão do incentivo, né, para que aquele consumidor não busque outro Estado. Eu não sei, a sua associação com certeza avalia todo esse mercado. Quais são as projeções desse mercado ou da indústria automobilística, não é isso, no futuro? A gente sempre pensa muito positivo, né? Quando a gente vê uma redução de 5 mil, 6 mil, 7 mil empregos, no caso de uma fábrica da Ford, isso aí dói muito. Quem sabe que todos são pais de famílias, mães de famílias, né? E a gente tem essa perspectiva de que cresça realmente o mercado brasileiro na parte da indústria automotiva possa crescer. E a gente está vendo esses sinais a partir de agora, como eu lhe falei, no mês de junho, julho, a gente viu que teve uma recuperação bem legal. A gente costuma também falar nas nossas reuniões que o gestor público, ele é um vendedor. Ele é um vendedor. Sim. Por quê? Porque ele tem que vender sua gestão. E como é que ele vende sua gestão? Captando os seus clientes, né? E como é que ele pode captar seus clientes? Ofertando aquilo que possa fazer com que ele possa ficar fidelizado. Então, o gestor público, ele tem que fidelizar seus consumidores, né? A gente entra numa concessionária aqui em Teresina, eu vou pegar o exemplo de Teresina, a gente é bem recebido. Tem um café para lhe dar, tem N carros e cores para você escolher, motorização 1.0, 1.6, a gente tem 2.0, você quer um carro turbo, o que é que você quer? Um carro super esportivo, um carro de luxo, a gente tem várias opções que chegam junto à concessionária. Mas o concessionário, ele precisa daquele incentivo para estar incentivando também seus clientes a comprar carro. Hoje, se você me permite falar em números, né, a gente tem 50% das vendas hoje no Brasil de carros, quem alcança é as mulheres. Os outros 50% também as mulheres. Por quê? Você com certeza vai comprar um carro, tem a sua filha que é mulher, papai, esse carro aqui é bom porque ele tem um bagageiro maior. Papai, aqui tem um porta-trecozinho. Sua mulher também vai dizer, eu prefiro aquela picape ali, porque tem um bagageiro, vai para o sítio, dá para carregar tudo. Vamos para o litoral, pega um SUV aí que dá para colocar toda a bagagem dentro e a gente vai bem confortável. Então assim, a gente hoje tem no mercado brasileiro concessionárias que tem especialistas só para atender as mulheres. Porque as mulheres, elas olham o tecido do banco do carro, elas olham a direção, se o câmbio é legal, e elas aí estão bem inteiradas, porque elas vão querer saber também se a motorização do carro atende às expectativas, se o carro não tem um barulho interno muito... Então, assim, as montadoras, quando elas ofertam um veículo no mercado, elas fazem clínicas, e essas clínicas são para... Elas vão ouvir uma determinada quantidade de pessoas, e eu lhe digo que a maioria é formada por mulheres, né, para saber que carro o consumidor quer. Então, da mesma forma que as montadoras, os concessionários fazem, o governo também tem que fazer. Ele tem que ver o que o consumidor está precisando, o que eu posso ofertar para que eu possa aumentar a minha arrecadação. A gente vê só os governos reclamando que a arrecadação caiu, mas o que você está fazendo para a sua arrecadação aumentar? Então, tem tudo isso. Então, a gente aposta realmente que o mercado possa melhorar, apostando aí nesses novos governos para que eles possam, assim, ferver o mercado cada vez mais.
Doutor Valmir, uma última pergunta, porque veio de um telespectador. Ele diz que tem R$150 mil e está na dúvida se compra um carro novo, 0 km, ou se deve comprar um carro usado. O que é que compensa mais nesse momento atual? Na realidade, eu sempre tenho dito que o melhor carro é o carro novo. Se você puder fazer um esforço para comprar um carro novo, faça. Até porque você tem como discutir, por exemplo, a questão das taxas de juros, porque a concessionária tem aquela, digamos assim, aquela margem de negociação. Então, assim, eu advogo que você compre um carro novo e procure vender o seu carro usado de forma mais valorizada e faça uma prestação que caiba no seu orçamento, principalmente do carro novo. Outra coisa, nós temos uma gama de produtos de carros novos. Então, isso facilita, porque você tem aí tantas opções de marca que você pode, às vezes, comprar um carro adequado ao seu comportamento e à sua satisfação e que não seja muito caro que extrapole essa questão do seu orçamento. Então, eu advogo a possibilidade de você sempre comprar um carro novo. Bom, muito bem, o programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim, mas antes de passarmos a palavra aqui para os nossos entrevistados, para fazerem as suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 16 de novembro, acontece em Teresina uma sequência de palestras em alusão à Semana Global do Empreendedorismo, evento que promove a cultura empreendedora por meio de capacitações, histórias inspiradoras e conexões entre instituições e pessoas que fomentam um ambiente empreendedor. O evento começa às 6 da tarde e segue até às 10 da noite e tem como tema inclusão e geração de renda para quem empreende. No dia 21 de novembro acontece o 4º Fórum Mulheres de Negócios, um evento dedicado a discutir os desafios econômicos e sociais que as mulheres enfrentam na sociedade atual. Serão abordados tópicos como igualdade de gênero, empreendedorismo feminino, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Agora que você já conferiu a nossa agenda, vou passar a palavra aqui aos nossos entrevistados para fazerem suas considerações finais. Já quero agradecer imensamente pela disponibilidade em conceder aqui, em participar do nosso programa e deixo aqui para as considerações finais, Ana Célia. Bom, eu quero agradecer você pelo convite, dizer que sempre estarei à disposição e dar uma dica. Está na dúvida se vai comprar um carro novo ou usado? Preste atenção. Vai comprar um carro usado? Um carro novo, você pode comprar um carro novo aí numa média de uns R$77 mil, a partir, digamos, 77, 80 mil reais. Mas vai comprar um carro usado? Veja aí a quilometragem dele, veja o motor, se já não foi batido, sabe? Aquela história de bater o motor, fez todo aquele arranjo. Então, olha tudo, motorização, olha o câmbio, olha toda a parte elétrica do veículo, veja a questão da lataria também, dá aquela avaliada. Se não gostou, parte aí para comprar o carro novo, porque a gente tem toda uma linha de financiamento, mas pesquisa bem, porque você, consumidor, é que sabe o dinheiro que você tem nas mãos, todo o esforço que você fez para ter aquela garantia. E eu acredito que, sim, Campelo, volto a dizer para você, tanto eu como a nossa associação, a Associação Brasileira de Empresa Automotiva, a Bialto, que fica com a sede em São Paulo, por sinal, próximo mês agora, aliás, final do mês de novembro, a gente já vai ter eleição do carro do ano, vamos eleger os melhores carros do ano, seja ele em vários segmentos, né, que a gente tem disponível no mercado, picape, carro de passeio, carro de luxo, super esportivo. A gente vai estar elegendo os melhores carros do ano. Também faço parte do Top Car TV, que é uma premiação que reúne tanto a parte de internet, TV e rádio. E a gente continua apostando que a indústria, a partir desse ano de 2023, vai melhorar, sim, o número de vendas, tanto na parte de autopeça, porque é outro setor também que enfrenta muitos problemas, né? Como também o ano de 2024. Mas apostando que os nossos gestores, seja ele federal, estadual, municipal, possa também contribuir para esse crescimento. Doutor Valmir, já pela segunda vez no nosso programa, né? Vem outras vezes também, e aí para as suas considerações finais. Na realidade, eu quero parabenizar pelo programa, aniversário de 1 ano, né? Esse programa ele veio, digamos assim, dar uma dinamização na questão do telespectador, porque esse assunto, negócio, debate,
inovação é muito importante, por exemplo, para o Piauí, e parabenizar pela pauta. Ou seja, o mercado automobilístico é um mercado importante para qualquer estado, e principalmente para o Piauí, que bate recordes aí na questão das vendas, porque o teresinense, o piauiense, ele gosta de adquirir o seu carro. Então, como eu falei, que a Ana Célia falou, é importante, numa dica principalmente, que você, ao avaliar o seu carro e comprar um carro, você não analisa só do ponto de vista do preço do veículo. Você tem uma gama de situações. Por exemplo, um carro ele tem uma manutenção, um carro ele tem um seguro, um carro ele tem um IPVA. Então, tudo isso, do ponto de vista comportamental do consumidor, é preciso ser avaliado, né? Até porque o seguro é muito pesado para o consumidor. A questão, por exemplo, do próprio IPVA, que você tem que pagar ele anualmente, além das taxas do Departamento de Trânsito. Então, cabe ao consumidor analisar e parabenizar, por exemplo, pela pauta, porque esse setor, ele traz digamos assim, ele mexe com a economia do Estado, pela sua geração de emprego e também pelo seu comportamento na arrecadação do Estado. Bom, muito obrigado aos nossos convidados, né? Agradecemos também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia, e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.